Então, boa tarde a todos. Vamos começar então com as nossas sessões temáticas do Praxis. Já fazemos estas jornadas há alguns anos, intercalando com este tipo de atividades, de eventos, e no ano seguinte com o lançamento de um prémio para as diferentes categorias, mas essencialmente para a parte do edificado em ambiente urbano e de requalificação, mas este ano cabe-nos as jornadas temáticas. Em foco é esta primeira sessão na parte da mobilidade, na interação dessa mobilidade com o espaço público. Temos aqui convidados com bastante conhecimento sobre o assunto, que nos vão dar as suas diferentes perspectivas. Como estávamos a referir há bocado entre nós, uns com mais conhecimentos académicos, outros com mais conhecimentos práticos, mas eu penso que hoje em dia todos nós, independentemente do conhecimento que temos e da nossa formação técnica, temos a prática da mobilidade no nosso dia a dia, por isso todos temos algum saber, às vezes um pouco empírico, mas temos o saber. E cada vez mais esta temática é bastante importante porque não só com o desenvolvimento que a cidade possa ter, mas também ter em conta os aspectos das alterações climáticas, da sustentabilidade e, em especial, da inclusão porque temos que ter espaços para todos e eu penso que isso é extremamente importante para todas as idades, para todos os sexos, para aqueles que têm menor capacidade, independentemente de qual, e é isso que se pretende hoje em dia com as cidades. Temos a vantagem da tecnologia também nos poder ajudar, não é? Por isso, cada vez mais temos cidades que possam ser mais tecnológicas. No entanto, a tecnologia também não vai dar resposta a tudo, por isso nós precisamos de cidades que atraiam as pessoas. Vemos também que muitas vezes há um afastamento do centro histórico em termos de residência, não é? Passou a ser uma área mais de serviços e comercial e menos residencial, e isso faz com que as pessoas também desapareçam a uma determinada hora e temos que, se calhar, alterar um bocadinho isso. Mas isto era o que eu dizia, é a minha perspectiva de andar aí na cidade, não destas funções. Claro que não só vai ouvindo alguma coisa, mas mesmo assim, o facto de andarmos no dia a dia pela cidade também nos começa a levantar estas questões todas, e eu penso que era isso que era importante se perceber, quais são realmente as tendências, quais são os problemas, mas, sobretudo, quais são as soluções para contrariarmos estas questões. E nada melhor do que ter aqui pessoas com bastante conhecimento e que nos podem alertar. Por isso, eu agradeço a disponibilidade de todos que estarem aqui presentes, dos que nos vão falar um bocadinho, mas também daqueles que nos estão a ouvir, porque se ouvirem, de certeza depois podem contribuir com alguma ajuda aqui para o bem de Viana do Castelo. Eu não acho que estejamos muito, muito, muito mal, mas acho que há muito, muito, muito a fazer ainda. Por isso, vamos lá ouvir as vossas ideias, tá? Muito obrigada a todos e boa jornada. Muito obrigado. Aqui, em nome também dos convidados, à vereadora Fabíola Oliveira,
que tem estes pelouros que são sempre pelouros complexos num município, num qualquer município. Eles podem ser diferentes, mas são sempre complexos. Estas jornadas de Viana Praxis, de facto, são uma oportunidade. Nós estamos a falar, embora aqui à distância, a partir de cada um dos nossos espaços e em vários pontos do país, já vamos ver, mas estamos, no fundo, vamos pensar que estamos a falar a partir de Viana, mas no fundo estamos a debater questões que tanto dizem respeito a Viana do Castelo como a outras parcelas do nosso território e provavelmente nem apenas território urbano, quer dizer, os nossos municípios são urbanos, são periurbanos, muitos ainda têm muita ruralidade e têm todos, isso é um bocado verdade, também muita dispersão, que é outra palavra que podemos aplicar aqui, digamos, à forma como o nosso território em muitos, em muitas das nossas regiões está organizado. Ahm, por isso, quer dizer, é de facto muito interessante poder ter esta discussão com os nossos convidados, que são todos, são os três, portanto, estão muito ligados às questões, quer práticas, quer teóricas do planeamento e da mobilidade também. Os temas que vamos hoje tratar, que são dois genericamente, mas que eles acabam por se cozer, e por se influenciar os sistemas de mobilidade, por um lado, né? A integração de sistemas de mobilidade, e depois um conceito que tem uma assinatura recente, mas que não será tão recente assim, que é o da cidade de 15 minutos. São dois temas que o Abel Coentrão, portanto, enquanto jornalista e também até enquanto estudante de planeamento, venho dando muita atenção a isto nos últimos anos. Conheço aqui, no fundo, os meandros em que se mexem as pessoas que estão aqui connosco, que são, e que vão estar aqui à conversa connosco nos próximos 80 minutos, mais ou menos, também com a participação de quem nos está a acompanhar, a Rita Castelo Branco, o Frederico Moraçá e o Adriano Souza. Vou apresentá-los muito rapidamente, que é para podermos conversar, que é o mais importante. A Rita é arquiteta, urbanista, especialista em mobilidade urbana, trabalhou durante década e meia na Câmara de Lisboa, onde colaborou em dezenas de projetos, muito centrados no espaço público e também muito centrados nesta questão da atenção a quem anda a pé e, digo eu, como ela também, de bicicleta. Ela está a fazer doutoramento, tem uma tese com um título em inglês, mas que em português eu resumiria como é uma tese em que ela olha para a questão da cidade desejável, não é? E para a influência que a forma urbana e a arquitetura acabam por ter nas nossas opções de mobilidade, nas escolhas que fazemos e na maneira como nos apropriamos precisamente do tal espaço público. Ahm, Ela também participou em diversos projetos europeus e, além disso, que é uma coisa muito importante e que eu relevo, venho escrevendo sobre estes temas na imprensa, quer nacional, quer local, o que é muito bom porque faz o mesmo que estamos a fazer aqui, que é partilhar conhecimento, pô-lo, no fundo, à disposição de uma audiência mais alargada na verdade, fazendo algo que depois os nossos outros dois interlocutores fazem de maneira diferente, que é alargando o número de pessoas que de alguma maneira consegue discutir estes temas, porque nós precisamos de tirá-lo do nicho, no fundo, dos gabinetes onde o planeamento se produz das salas da universidade onde ele se ensina, para, digamos, para que ele possa ser apropriado pela comunidade no geral. O Federico Moura Issá é urbanista, é doutorado em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tem um mestrado em urbanismo pela Universidade de Aveiro, onde leciona também, ele leciona em Aveiro no Porto. Um, vem de trás com uma licenciatura em Engenharia Civil, portanto, faz este percurso de Engenharia depois para a Arquitetura e para o Planeamento. Em Aveiro, portanto, é responsável por cursos de graduação, licenciaturas e de pós-graduação, mestrados, e vem dando aulas em temas como o espaço público, a mobilidade e o planeamento urbano. Um, Tem também. Isto tem aqui um elemento muito, muito interessante. Aliás, talvez tenha sido o primeiro contacto com o trabalho dele há uns anos, que é a participação num projeto.
já tem alguns anos, ele depois se me lembrará, sobre os custos e benefícios da dispersão urbana numa escala local, que é um tema que, no fundo, interessa muito para a conversa que vamos ter aqui hoje. Eh, Portanto, também tem trabalho, neste caso, enquanto sócio-diretor da empresa UEST, desde 2017, ou seja, não está apenas no meio académico, mas desenvolve projetos à escala urbana e até metropolitana, participa em projetos de mobilidade e poderá também daqui a pouco falar-nos um bocadinho mais sobre isso. O Adriano Souza, eh, é melhor identificá-lo imediatamente por aquilo que ele hoje faz diariamente, que é vereador, portanto, na Câmara de Vila Real. Tem estes pelouros complicados, como se diz, ligados ao ordenamento do território, ao urbanismo, às acessibilidades, à mobilidade e transportes, à reabilitação urbana também, que no fundo também se liga a tudo isto. Tal como o Federico, parte de uma licenciatura em Engenharia Civil e depois desenvolve um percurso profissional mais ligado ao planeamento, não é? Uh, e tem ali no passado um papel muito interessante porque ele foi técnico da Comissão de Coordenação da Região Norte, nos antigos gabinetes de apoio técnico, neste caso ali no Val do Douro, em Vila Real, em Lamego, que eram uns gabinetes criados há uns anos, quando as câmaras não tinham gente, no fundo, especializada nestas áreas e precisavam muito de ajuda, neste caso das comissões de coordenação e na do Norte, para desenvolverem os seus processos de planeamento. Entretanto, está também na universidade, enquanto professor convidado, já colaborou também com o governo provincial de Luanda para a organização, no fundo, do Departamento de Gestão e Planeamento Urbanístico do governo provincial de Luanda e, através da sua relação com a OTAD, também participou, portanto, na elaboração já de planos de mobilidade sustentável em alguns municípios aqui da região de Trás-os-Montes, o que é muito interessante. Dizer que, pelo que conheço dos três, isto não será aqui um debate para fazer sangue. Peço desculpa se alguém estava à espera de alguma coisa muito dura, pode desligar e procurar uma série no Netflix. São pessoas que, na verdade, terão posições relativamente próximas sobre estes temas, mas dos quais também reconheço diferenças, provavelmente, na questão de prioridades, da forma de abordar estes assuntos, até pela experiência e pelos locais onde predominantemente trabalham. Vamos olhar para isso, porque é nessa diversidade também que nos enriquecemos. Um, e, e no fundo, o que é que se espera daqui? Que, tendo em conta quem nos convida, e é o município de Viana do Castelo, dizia há pouco a vereadora, Viana também está sempre muito interessada em olhar para estas experiências e aprender algo com elas e eventualmente incorporar na política pública que vai desenvolvendo. Mas eu também, eu que não vivo em Viana, embora conheça Viana bastante bem, fico sempre também muito curioso por ver como é que estes debates, no fundo, trazem aqui sugestões para outros territórios por onde passo, por onde vivo, por onde trabalho. No fundo, parece-me que esta experiência cruzada de quem está em Vila Real, como o Adriano, de quem está mais por Lisboa, como a Rita, e de quem se move em vários territórios do país, como no caso do Federico, vai ser de facto aqui enriquecedora. Viana foi já aqui referido que é um município que tem aspectos muito interessantes e também problemas difíceis de resolver, né? Quer dizer, muito interessantes é que é uma cidade com um centro consolidado, mas que tem os problemas de outros centros, que é das pessoas basicamente estarem lá de dia, mas já não estarem à noite. Ou seja, tem ali dois ritmos muito diferentes e que depois geram, obviamente, alguns problemas. Depois tem esta questão mais macro de estar muito bem situado, não é? Quer dizer, do ponto de vista da sua localização regional e até peninsular, mas depois estar demasiado dependente de uma rede rodoviária e das autoestradas que, entretanto, lá foram sendo construídas, porque a rede ferroviária é muito frágil e, portanto, já merecíamos todos de, e Viana beneficiaria muito com isso, com uma ligação melhor ao Porto, a Braga e, obviamente, à Galiza, a Vigo e mais a Norte, a Coruña também. Um, e depois
claro, é também este tipo de território, não é, que tem uma cidade, como disse há pouco, que até é relativamente pequena, consolidada, e depois tem esta dispersão habitual em várias regiões do país, não é, com outros núcleos urbanos mais periféricos, freguesias que se desenvolveram de maneira diferente e que, portanto, são problemas a resolver. Hum, eu começava no fundo, pedir aqui aos nossos convidados para comentar aqui uma perspectiva que eu acho que é comum àquilo que fomos aprendendo, que é precisamente a desta dificuldade de nós conseguirmos, face às exigências de hoje, como a vereadora das questões da descarbonização, no fundo, de esta urgência de aproximarmos e de diminuirmos a pegada carbónica, como é que nós conseguimos cruzar isso com um território que fomos construindo ao longo de décadas, não é? Em cima de um modo de transporte que é muito eficaz a dispersar, que é um modo de transporte que nos dá uma grande autonomia, que nos permite ir mais longe e para mais longe. Ir para mais longe trabalhar, estudar, viver, e que depois coloca desafios, custos a quem faz planeamento e a quem tem que gerir os orçamentos, portanto, na política pública, né? Quer dizer, como é que a gente gera territórios que têm esta dispersão, este distanciamento e que, a partir deles, geram ritmos de vida diferentes. Não sei, podemos começar. Rita, queres começar aí tu Posso, a comentar um bocadinho esta questão? posso começar? Claro que sim. Obrigada a todos por estarem aqui e pela oportunidade. Eu acho que nesse aspecto estes territórios que são mais diversos nas suas componentes, como tu estavas a falar, que ainda têm componentes rurais, por exemplo, têm desafios acrescidos. Claro que num território como Lisboa existem outros, portanto, isto parte daquela questão que as cidades, todas elas têm as suas próprias vantagens e desvantagens, e quando nós nos comparamos também com outras cidades lá fora, tendemos a dizer que somos diferentes, são todas, as cidades são diferentes entre si. Um, Nesse aspecto, a cidade compacta é muito mais fácil de resolver do que a cidade dispersa, e tenho alguma curiosidade no trabalho do Frederico sobre esse custo de dispersão urbana, que suponho que seja feito com base em dados portugueses, porque de facto o que nós temos é os custos de dispersão urbana estão estudados noutros locais, e nomeadamente nos Estados Unidos, que têm características muito diferentes, mas que se estima que chega a custar mais de 60% do erário público. E nós estamos a falar, porquê? Porque quando se faz, por exemplo, um novo loteamento ou uma nova estrada, que eventualmente é o privado que faz essas infraestruturas, mas depois quem as mantém que faz uma parte delas, né? Mas depois os custos de manutenção ficam sempre do lado do Estado, a necessidade de dar resposta com transportes públicos, com novas escolas, Portanto, nós no fundo acabamos por desperdiçar a cidade que já está construída. Em Viana, se calhar por alguns motivos, em Lisboa por outros, esta pressão gigante do turismo tem levado as pessoas a saírem da cidade, como sabemos, e eu acho que este fenómeno, obviamente, é muito mais. Este fenómeno tem a ver com a pressão de preços, não necessariamente com o turismo, mas eu acho que isto depois vai tudo por arrasto, e, portanto, este fenómeno de aumento dos preços acaba por ir para todo lado. E eu acredito que em Viana isso também acaba por sofrer às tantas do mesmo mal. E curiosamente, aquilo que acontece é que as pessoas, para tentar reduzir as suas rendas, o custo da sua casa, a sua prestação, fogem dos transportes públicos. Porque nós sabemos que os transportes públicos são uma das coisas que faz com que o valor da casa aumente. E, portanto, é aqui um bocadinho quase um jogo do gato e do rato. E, aliás, quer dizer, fogem dos transportes públicos, como fogem se calhar dos parques, dos jardins. Nós sabemos que uma das consequências de melhorarmos a cidade, muitas vezes, é que também tornamos a habitação de quem lá vive, queremos melhorar a vida de quem lá vive e acabamos por. É um pau de dois bicos. Em territórios mais dispersos, pronto, as soluções são sempre múltiplas, estes encaixes, não há soluções fáceis.
tenderia a dizer que convém ter uma base de bom transporte público e talvez aí se consiga, aproveitando as redes rodoviárias, criar uma rede BRT que faça algum sentido. E depois eu acho que há muito que depende também da bicicleta. E eu estou a dizer isto porque eu acho que a bicicleta é efetivamente um meio de transporte fundamental num território disperso. É muito importante e muito fácil num território compacto, portanto, numa cidade compacta é um meio de transporte fantástico, mas numa cidade, em zonas dispersas, permite-nos garantir um acesso ao transporte público existente, que assim tem que ser bom e tem que ser um transporte público de massas. Mas como nós sabemos, os transportes públicos de massas, sejam BRTs, sejam comboios, não chegam a muito sítio, não param muitas vezes, por isso é que eles são eficientes, não é? E simplesmente se nós conseguirmos ter uma rede ciclável boa que liga as pessoas dos bairros onde moram, ou dos bairros, das casas dispersas, etc., das redes, destas microlocalidades onde moram, ao transporte público, se calhar em 15, 20 minutos de bicicleta conseguem estar num sítio que está a 5 ou 6 quilómetros de distância, e isso amplia brutalmente o raio de captação do transporte público. E amplia brutalmente a sua autonomia, porque é muito diferente. Nós estamos dependentes de um transporte público na origem, que depois nos vai levar ao transporte mais de massas, que depois, por sua vez, chegamos à cidade e temos outro. E no fundo é um transporte muito autónomo que pode ir connosco, e portanto eu acho que reside aí talvez uma peça fundamental. Muito bem. E obviamente não é para todos, não resolve tudo, mas é uma combinação importante e que, por exemplo, a Holanda é um país com um território muito disperso, curiosamente, e é dos países onde mais se utiliza a bicicleta, exatamente por causa desta combinação de imenso sucesso. Sim, entre a bicicleta e o comboio. As pessoas centram-se muito na Holanda pelo lado da bicicleta, mas há esse lado Então, menos conhecido e menos conversado entre nós, de que aquilo funciona de facto como um sistema onde o pedonal, a bicicleta e o comboio funcionam muito bem e até o comboio é bem mais capilar do que aqui. Não sendo capilar propriamente, mas liga muito mais cidades médias do que acontece em Portugal, não é? Muito bem. Frederico, eh, na tua experiência, a Rita estava a questionar e interessada neste trabalho em que participaste, que é do Jorge Carvalho, foi coordenada pelo Jorge já não sei há quantos anos tem esse trabalho já, Frederico? Trabalho é de 2011, trabalho é de Ele está a olhar para 2011. o livro, está a procurar Estava a ali ir da buscar, exato, fui publicação. buscar aqui, pá, É, a vantagem de estarmos em casa é que. agora sinto-me ao domingo à noite na televisão, não é? Mostrar Sim, os sim, livros da semana. muito bem. Rita, com É, muito gosto, depois partilho até link obrigada. para o livro e tudo isso. Ok. Eh, Abel, não sei se sim, queres, estás queres que muito bem. desenvolva. Sim, 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 Ótimo, sim. então Desenvolve à vontade. começar só por agradecer, com muito prazer estar aqui convosco hoje. Viana é assim um território para mim muito especial, de muito afeto. Tenho dois sobrinhos a viverem em Viana do Castelo, o meu irmão saiu do Porto para viver em Viana do Castelo, casou-se com a minha cunhada, foram para Viana do Castelo, portanto é um sítio que eu vou muitas vezes, conheço bem e que tenho um particular carinho. E portanto é com gozo de redobrado que estou cá hoje, não é? Sobre a questão que o Abel colocava, eu acho que, curiosamente, e aqui tento ser um bocadinho provocador, eu acho que a realidade que nós temos hoje, primeiro, acho que duas ideias fortes. A primeira ideia, e acho que vai ser o meu argumento durante esta conversa toda, é a fortíssima relação que há entre a ocupação do território e os padrões de deslocação. Ou seja, diz-me o território que tens, eu dir-te-ei como é que tu te deslocas. Ou seja, é a brincadeira que nós fazemos sempre como urbanistas, mas isto é um urbanista a falar também, portanto, ou seja, é como os sapateiros, não é? Olham para os sapatos, nós olhamos para o território. E, a segunda ideia que eu acho que era importante explorar, partindo desta, é que nós vivemos numa sociedade hipermotorizada, ou seja, nós vivemos em cidades automobilizadas, digamos assim, como muitos autores o referem, e eu acho que esta hipermotorização da sociedade é a prova de que a política pública é eficaz. Isso é uma boa notícia. Ou seja, porque se a política pública foi eficaz a produzir a hipermotorização da sociedade, haja agenda, vontade política, e eu não estou a falar só dos decisores políticos, estou a falar da política como agenda coletiva, como agenda de nós todos,
e haja vontade política, e eu diria que conseguimos organizar uma política pública que promova o inverso, ou seja, que promova uma realidade que não seja tão hipermotorizada, que seja mais descarbonizada, como agora a palavra vai mudando, mas a ideia é sempre a mesma, não é? É quase como as cidades de 15 minutos, segundo a provocação. Mas a questão para mim era muito essa, era mostrar que o modelo de urbanização extensiva, esta geografia sem precedentes do nosso território urbano, que nós herdamos hoje, que é a herança que o século XX nos deixa, é a materialização territorial do sucesso de uma política pública que tem na infraestrutura rodoviária a sua dimensão mais estruturante, que tem nas infraestruturas de grande capacidade a sua grande aposta e, como consequência, juntou-se a fome à vontade de comer, ou seja, a sociedade motorizou-se, a política pública responde a necessidades sociais e, portanto, se a sociedade se motorizou, a política pública respondeu com infraestrutura pesada para alimentar essa motorização e, de repente, forma-se aquilo que é um fenómeno de retroalimentação positiva, não é? Como a Jane Jacobs também descreve, e que, de repente, uma ação gera uma reação que vem reforçar a ação que lhe deu origem. E este processo de hipermotorização em Portugal é particularmente interessante porque é muito recente. Não sei se as pessoas têm essa percepção, ou seja, nós partimos de uma realidade em que, em 2001, em Portugal, nós tínhamos 36% das deslocações diárias eram feitas a pé. Só 22%, desculpa, em 91, estou-vos a mentir, 90. em 10 anos, não é? Em 91 nós tínhamos 36% das deslocações eram feitas a pé. Da deslocação predominante em Portugal, média nacional, era feita a pé. Só 22% é que eram feitas de carro. Pois em 30 anos, é só fazer as contas, não é? Portanto, 91 até 2021, últimos censos, nós triplicamos o peso do carro. Ou seja, o carro neste momento representa em Portugal um valor que ultrapassa os 65%, está nos 66%, com o sacrifício de tudo o que é alternativa. Estou a falar do sacrifício pedonal, ou seja, o peão passou dos 36% para os 16%, o autocarro dos 23% para os 13%, o comboio dos 4% para os 13% e todos os outros com esse sacrifício, com alguma boa notícia, eu diria boa notícia porque é mesmo, ou seja, que a bicicleta parece haver mais gente na rua andar de bicicleta, mas é uma questão muito ainda particularmente residual e que carece efetivamente de uma política pública que seja capaz de alavancar, ou então não vai acontecer, mas era a provocação que deixava. Muito bem, muito bem. E Adriano, e então por aí, a partir dessa experiência também, que tem algumas realidades parecidas com esta, no fundo, esta questão da dispersão, do que vos custa, no vosso caso, a um executivo, nos processos de decisão. Ora bem, muito obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar a minha colega, a Fabiola Oliveira, e a minha colega e o meu colega de painel, e o Abel, e dizer também que, à semelhança do Frederico, também a mim me liga fortes laços familiares da Viana do Castelo. Os meus avós eram de Viana do Castelo, o meu pai era de Viana do Castelo, eu vou frequentemente a Viana do Castelo e passei lá a minha adolescência toda, as férias de verão eram passadas em Viana do Castelo. Só guardo um pequeno senão de Viana do Castelo, que era a água fria do Cabedelo, pá, que não me deixava lá tomar banho. De resto, adoro essa cidade e ainda agora estive lá com o meu neto nas festas da Agonia para lhe mostrar os gigantones, pá, de maneira que é com gosto que estou aqui a participar nestas jornadas. Relativamente à questão que estamos hoje a falar, ao fim e ao cabo, quer dizer, nós quando juntamos pessoas que se dedicam a estas temáticas, chegamos logo a uma conclusão que as soluções existem, as receitas existem, só que o problema é levá-las à prática. E levá-las à prática porque um dos principais problemas da mudança do paradigma da mobilidade é que ela implica mudança de hábitos e mudança de comportamentos. E aí é muito mais difícil atuar, não é? Nós, por exemplo, cá em Vila Real, portanto, Vila Real é uma cidade média, tendo em conta o panorama nacional, e nós quando tomamos posse em 2013, eu digo quando nós tomamos posse em 2013, porque esta é a minha segunda vida. Eu estou aqui na Câmara de Vila Real desde 92, era dirigente, era diretor do Departamento de Urbanismo, e depois em 2013 desencaminharam-me para esta tarefa que agora estou a terminar. E há muito tempo que eu me dedicava também a estas temáticas. E uma das coisas que
que eu refletia é que havia, digamos, quase que um divórcio entre as políticas de planeamento urbano e as políticas de mobilidade e transportes. Nós, por exemplo, em 2013, Vila Real é um concelho que tem uma cidade de certo modo, portanto, consolidada, tem uma zona também rural bastante extensa, e não se podia dar ao luxo de estar a fazer gestão apenas com o plano diretor municipal. A primeira coisa que nós fizemos foi mandar elaborar o plano de urbanização. E porquê? Porque um dos objetivos que eu persegui desde o princípio era tentar evitar que se cometessem os mesmos erros que muitas cidades cometem, que é, em sede de revisões dos PMOTs, tentar alargar o espaço urbano. E o objetivo foi pegar e concentrar e, digamos, restringir, digamos, esse alargamento. Não foi um parto sem dor, houve muitas reações, nomeadamente nestas questões da elaboração dos planos. Quem está circunstancialmente em funções tem a oposição do outro lado a dizer precisamente o contrário, porque isso é muitas vezes o que dá votos, não é? Mas temos que ter a coragem para levar a água ao moinho, como se costuma dizer. E nós fizemos isso. Portanto, restringimos bastante o perímetro urbano da cidade, tentamos limitar, de facto, os espaços urbanos. Aqueles espaços que, de facto, tinham alguma pressão, nós introduzimos a figura das unidades operativas de planeamento e gestão, que foi assim que nós tentamos dizer às pessoas que, se não urbanizassem aqueles espaços num período de X anos, eles reverteriam outra vez para espaço rural, para espaço não urbano, portanto, tentamos fazer esse trabalho. Mas não ficamos só por aqui. Depois de termos o plano de urbanização aprovado, avançamos para os planos de caráter setorial. Avançamos para a elaboração do plano de mobilidade urbana sustentável, e, portanto, mandamos também elaborar o plano municipal de segurança rodoviária, e está neste momento em fase de execução praticamente em aprovação, está em fase final de discussão pública, o plano de mobilidade escolar. Portanto, são estes 3 planos que, com um horizonte temporal definido, vai permitir aos serviços municipais e a quem tutela estes pelouros ter, digamos, uma orientação específica. Ou seja, vamos evitar que aqui possamos andar, portanto, de forma aleatória. Não, nós temos um conjunto de ações, temos um conjunto de medidas programadas anualmente e vamos tentando implementar estas medidas anualmente. E foi isso que nós estamos a fazer. Até porque nós temos que, neste aspecto da questão da mobilidade, temos que trazer até nós todos os atores que interferem neste domínio. Eu dou o exemplo, por exemplo, da mobilidade escolar. A mobilidade escolar, se nós não tivermos a comunidade escolar, o município e as forças de segurança alinhadas numa perspectiva de tentar alterar o paradigma, não vamos conseguir isso. E, aliás, vamos continuar naquilo que o professor Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, já apelidou de epidemia da inatividade. Porque, de facto, muitos pais, a maioria dos pais, levam os filhos às escolas. Nós já fizemos aqui experiências no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, em que pedimos aos pais para deixarem os filhos em determinados pontos afastados da cidade e que depois pedíamos aos professores e aos auxiliares para levarem os meninos a pé até à escola. E foi interessante que, ao longo desses trajetos, nós perguntávamos às crianças como é que eles gostavam mais de ir para a escola, se de carro ou daquela forma. E a maioria dos miúdos dizia que gostava mais de ir assim porque iam-se a divertir uns com os outros. Por exemplo, e muitas vezes também as crianças são o veículo fundamental para induzir a alteração nos pais. Eu, a propósito de uma tese de mestrado que orientei na UTAD, portanto, da introdução do carpooling na escola preparatória de Ocã, nós tivemos uma experiência interessante,
que ao longo de 2 semanas nós vimos que os miúdos conseguiram induzir nos pais, digamos, o interesse de recolherem ao longo do percurso outras crianças e não levarem apenas o filho. Portanto, os carros começaram a ir mais cheios, precisamente porque os miúdos queriam ganhar o concurso que foi feito nas turmas. Portanto, é também este tipo de sensibilização que nós temos que levar a efeito. E também mostrar às pessoas que quem trabalha nestas matérias não está de modo nenhum contra o carro. Ninguém está contra o carro. O que nós estamos é contra o uso excessivo do carro, do automóvel. Porque quer queiramos, quer não, o automóvel foi uma grande invenção, não é? Aliás, até com o advento do automóvel, até em movimento, hoje em dia, o automóvel é fundamental. Agora, de facto, quer dizer, nós temos uma taxa de motorização, como o Frederico já referiu aí, a nossa taxa de motorização tem vindo a aumentar sempre, quer dizer, não se nota qualquer diminuição. Nós aqui, por exemplo, a Agência de Ecologia Urbana do Eixo Atlântico fez um estudo há cerca de 5 anos esta parte, e a nossa taxa de motorização era superior à média nacional. Portanto, é com isso que nós estamos a tentar evitar que se continue nesse domínio. Quer dizer, estamos a tentar reduzir o número de automóveis, estamos a tentar melhorar os transportes públicos. É óbvio que muitas vezes as pessoas criticam a dizer que não andam, não deixam o carro porque o transporte público é mau. Não é? Eu há dias li nas redes sociais uma frase muito interessante que dizia assim: será por os transportes públicos serem maus que as pessoas não largam os carros, ou será por as pessoas não largarem os carros que os transportes públicos são maus? E de facto é totalmente diferente. Quer dizer, hoje em dia, o que é que adianta eu meter mais material circulante nas estradas se de facto são os veículos que depois atrapalham a circulação dos transportes públicos? É óbvio que nas grandes cidades nós podemos ter outros modos de transporte em via dedicada. Numa cidade consolidada como Vila Real, quer dizer, dificilmente nós podemos ter corredores bus, não é? Mas deixa-me aqui interromper e dando a palavra aos outros dois interlocutores. Frederico há pouco comentava que o sucesso da política pública, no fundo, neste processo de hipermotorização, mostra que com política pública diferente é possível ter aqui o sentido inverso. O Adriano referia aí a questão de aumentar o material circulante, ter mais frequências de autocarros, por exemplo, ou seja na cidade consolidada, seja intercidade e as freguesias, portanto é uma coisa que serve a todos. A questão é, interessará fazer isso no contexto de Lisboa, ou num contexto como de Viana, ou num contexto como de Vila Real, ou do Porto, sem ao mesmo tempo termos a coragem política de mexer nas condições de circulação dos veículos predominantes, daqueles que hoje têm mais espaço? Ou seja, porque às vezes eu como observador, como jornalista, como habitante de um espaço que fez agora um investimento massivo, a área metropolitana do Porto fez um investimento massivo em não sei quantos lotes de serviços de autocarros, mas eu não vi nas ruas ainda um trabalho, neste caso aqui, de planeamento da mobilidade, de alteração das condições, ou seja, o que nós estamos a acrescentar é confusão ao que já é confuso. Fico com essa sensação às vezes. E temo que no fim disto, não sei, não conheço os casos de cada um, que nós estejamos a correr o risco de termos empatado muito dinheiro público numa coisa que se possa revelar um insucesso, eventualmente, por não termos no meio do caminho, também nós, eu estou a usar aqui um nós, e, no fundo, feito um esforço para que aquilo tivesse mais sucesso, não é? Porque esperarmos apenas que as pessoas usem porque há, não sei. Queria ouvir os vossos comentários, acabando no Adriano, mas Frederico, Rita, quem quiser, é esta questão, quer dizer, basta acrescentar. Não basta nada acrescentar, e a teoria mais elementar é exatamente a do push and pull, que o Mário Alves costuma dizer que é a cenoura e o pau, mas que é precisamente dar de um lado e tirar do outro, porque nós sabemos
que os hábitos, que é verdade que são difíceis de mudar, mas não se alteram se não mudarmos o espaço público. E, portanto, aí vamos às tais políticas públicas que o Frederico estava a falar, que se nós mudarmos o espaço, os comportamentos vão ter mesmo que se alterar, e é certo que vai sempre haver quem reclame, mas também vai haver sempre muita gente que sai beneficiada com isto. E eu acho que existe muito esta tendência de que os políticos ficarem e tentarem evitar essa onda de contestação e se calhar há alguma dificuldade em perceber que se nós tivermos 10 ou 20% de pessoas a reclamar e 80% de pessoas que estão satisfeitas ou ok com a transformação, nós só vamos ouvir esses 10 ou 20 que estão a reclamar. E, portanto, eu acho que há aqui uma parte que também tem muito a ver com a própria democracia, nós conseguimos perceber a quem é que estamos a dar a resposta e quem é que ocupa o espaço mediático, seja as redes sociais, seja os debates televisivos, seja muitas vezes comentadores generalistas que dizem cheios de certezas coisas que estão profundamente erradas, e isto, infelizmente, acontece muitas vezes e só nos apercebemos de algumas asneiras em matérias que nós sabemos mais. Portanto, fica às vezes com alguma reticência de pensar o que é que eu estarei a ouvir e a acreditar, e pode não ser exatamente assim. Portanto, eu acho que de facto sim, é importantíssimo este push and pull, e posso dar um exemplo muito concreto aí perto da Avenida da Boa Vista, no Porto, que foi transformada para introduzir a linha de metro, mas que em vez que se deveria ter retirado os carros, ou seja, estamos a dar uma excelente alternativa e vamos retirar uma faixa, e o que se fez não foi retirar faixa nenhuma ao automóvel, foi manter as faixas do automóvel e foi em alguns pontos piorar os passeios, e foi retirar também uma parte da ciclovia que existia. E, portanto, se nós continuarmos com estas políticas completamente híbridas que damos, mas depois até queremos dar um jeitinho e tentar que aquilo não seja bem assim, de facto é completamente é andar para dois lados opostos ao mesmo tempo, e portanto obviamente não vamos conseguir ir a grande sítio. Agora, por exemplo, nós temos o IC20 que liga Almada a Lisboa a ser alargado, tem um custo de 20 milhões de euros, está a ser alargado não porque alguém tenha achado que era boa ideia, mas porque existem contratos antigos que dizem que quando houver determinado volume de tráfego por dia, para as entidades cumprirem o contrato, concessionárias cumprirem o contrato, têm obrigatoriamente que alargar, e no meio disto tudo parece que ninguém concorda, nem elas próprias, que aquilo é uma boa ideia. E, portanto, nós de facto temos que deixar de pôr dinheiro na rodovia e temos que passar a pôr esses 20 milhões para estender as nossas redes de transporte, preferencialmente retirando algum do espaço ao carro, algum dos seus privilégios. E nós vamos ter sempre quem refile, porque quem refile é quem tem o privilégio a mais, que tem que ser um pouco tirado, porque senão não vamos lá. Temos que tentar, há bocado também se falava aqui da justiça, nós temos que reequilibrar este poder no espaço, o espaço que é atribuído a cada modo, e portanto teremos sempre que tirar a uns e dar a outros, e é evidente que vai sempre haver quem, no imediato, eu acho que isto, tenho a certeza, não acho, que isto traz vantagens para todos em termos de saúde, qualidade de vida, já para não falar das questões das alterações climáticas. Mas pronto, a curto prazo, claro que haverá sempre quem refila, e eu acho que temos também que saber lidar com isso e legitimar políticas mais ambiciosas através de assembleias de população, assembleias cidadãs, etc., que sejam mais representativas, debates que sejam mais participativos, e tem que se ativamente procurar ouvir as camadas que têm menos voz na população. Muito curioso. Só para vos dar nota de que, mesmo em cidades onde esses processos, no fundo, de redistribuição do espaço parecem estar assim muito consolidados, é o caso aqui no norte dos nossos vizinhos de Pontevedra, que já levam 20 anos disto, mesmo quando eles vão a trabalhar num novo arruamento, e apesar de toda a prática que tem para trás, o tipo de discussão é similar àquele que encontramos em Portugal. Portanto, ou seja, os processos de aprendizagem e de redefinição da posição de cada um no debate não são, apesar de tudo, é uma coisa que demora a construir. Frederico, é possível dar
apenas sem tirar alguma coisa? Há espaço para fazer entrar coisas e não tirar outras das cidades? Boa, pergunta é boa. Eu acho que a primeira questão que eu acho que é preciso tornar muito clara é que eu acho que um dos problemas que eu sinto sempre nestes nossos debates, ou seja, sempre que o tema vem a público, deixa-me colocar a coisa assim, é que eu acho que vem a público sempre numa linha muito setorial. Ou seja, ou vem por questões ambientais, ou vem porque houve um atropelamento, vem porque o custo do combustível aumentou e é insuportável, ou vem porque estamos a perder muito tempo no congestionamento, a VCI entupiu, a A28 para Viena, por Viena ter aquelas bolas de Berlim deliciosas, também entupiu, ou seja, nós estamos permanentemente neste registro de, de olhar para o problema sempre numa perspectiva setorial e, portanto, não faz muito sentido. Ou seja, se nós assumirmos que é um comportamento dominante, ou seja, esta hipermotorização da sociedade tem um reflexo, ou seja, tem um espelho, e o espelho é o território que se hipermotorizou. E ao hipermotorizar-se, ele transporta consigo, primeiro, um dado que é muito, muito, muito aflitivo, que eu acho que e que é muito pouco falado, sobretudo, e é dramático, porque o nosso envelhecimento da nossa população é estrutural, ou seja, a questão da mobilidade para todos, a questão do acesso a tudo que é serviço, a tudo que é equipamentos, a tudo que é o direito à cidade, começa a ser posto em causa, porque de facto este grau de hipermotorização tem um primeiro resultado que é a perda de autonomia dos cidadãos não motorizados. Ou seja, aquilo que o Adriano dizia há bocadinho das crianças irem bem para a escola é uma questão de direito, ou seja, nós temos o direito de retirar os nossos filhos. O quão divertido é ir com amigos a pé para a escola e vir com os amigos da pé da escola. Eu acho que não o temos. Segundo, há o problema energético, há o problema ambiental, há o problema do congestionamento, mas também há um outro que é a desumanização do espaço. Ou seja, sempre que nós olhamos, e contra mim falo que eu trabalho na área da mobilidade, mas que diabo, sinceramente, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, não é? Eu acho que isto é tonto. Ou seja, estamos a falar de espaço público, não podemos falar de mobilidade. Ou seja, o espaço público não é um tubo de água. A principal função do espaço público não é ligar o ponto A ao ponto B. A principal função do espaço público é ser um motor de interação social. E enquanto politicamente nós não assumirmos este desígnio, tudo o resto que vamos conquistando é tapar com penso rápido, ou seja, basicamente é resolver um problema setorial, de facto. Ou seja, podemos resolver as emissões, se calhar, apostando muito no carro elétrico. Podemos resolver o congestionamento apostando imenso numa ciclovia ou numa bicicleta. Estou a brincar, eu estou deste lado, não é? Portanto, estou à vontade para brincar com esta discussão. Mas, ou seja, basicamente, o que eu sinto é que, enquanto nós não assumirmos que isto é um problema estrutural, multissetorial, e tem que ser visto nesta linha multissetorial e com esta abrangência toda que a política pública obriga, não há nenhuma política pública que seja eficaz sem a atração e a dissuasão, sem o pau e a cenoura, sem o push and pull. Isso não existe. Ou seja, qualquer política pública ser eficaz tem que ter atração e tem que ter dissuasão. Ainda por cima está listado, não é? Ou seja, nós conseguimos identificar com facilidade a melhoria do sistema de transporte público como atração, o carpooling como atração, os corredores de alta ocupação, portanto, os corredores bus, como nós dizemos aqui no Porto, não é? Como atração. Olha, a nossa solução de hoje, usar o STIC é uma medida de atração, tida na literatura como medida de atração, e depois temos a dissuasão, obrigatoriamente. E para a dissuasão, não é difícil perceber que tudo o que é estacionamento, ou seja, é muito interessante chegar a uma cidade e dizer assim, ao que o Bel dizia há bocadinho, o que é que me encanta em Pontevedra? É que eu chego a Pontevedra e eu percebo que há uma política de estacionamento. E qualquer cidade, para ter uma política de cidade, deixa-me colocar a dizer, não é uma política de mobilidade, insisto, não é uma política de mobilidade. Não vamos olhar para isto numa perspectiva setorial. Qualquer política de cidade, qualquer cidade, para ter uma política, tem que ter uma política de estacionamento, ou então não tem uma política de cidade. Portanto, basicamente o que eu sinto mais no nosso caso, tu estavas a colocar a questão no caso português, o que eu sinto mais mesmo é que, de facto, esta abordagem hipersetorial ao problema prejudica a construção de uma política de cidade. Ou seja, que reconheça no espaço público outra dimensão para lá da circulação. Isto para vos dizer uma coisa, que é, eu e o Adriano somos engenheiros, estamos à vontade para dizer isto, que é, os engenheiros de tráfego fizeram um excelente trabalho. Certo? Ou seja, no início do século XX, o ENARD cria a Teoria Geral da Circulação
E nós até hoje, 121 anos depois, creio, da primeira publicação da Teoria Geral de Circulação, ainda hoje olhamos para a rua como se fosse um tubo de água, como se fosse um corredor de O circulação. Adriano é de hidráulica, portanto ele vem da hidráulica, ele percebe Dos melhor tubos isso de água, ainda, exato, vem porque dos tubos de água. essa é a área de formação inicial dele na engenharia, não é? Portanto, mas foi ele que começou precisamente por dizer que antes Sim, de tratar da mobilidade eles olharam para a questão do planeamento do território, ou seja, para a própria dimensão do território, para a própria contenção. Adriano, eu sem prejuízo, se quiser responder também um bocado a isto, lançava já a próxima ideia que é, e também tocando nisto que o Frederico estava a dizer, eh, temos aqui também como outro tema para olhar hoje a questão da cidade dos 15 minutos. Se há uma Uhum. coisa que eu aprendi ao ler, ao conversar com o próprio Carlos Moreno, moderei há uns anos um debate com ele em Lisboa e com outra gente que estava aí a reunir um movimento em Portugal em torno de uma palavra muito bonita, que é a palavra proximidade, é que o conceito ou o programa da cidade dos 15 minutos não é um conceito de mobilidade, ou seja, apesar daquilo ter os 15 minutos ali no chavão, portanto, na assinatura, ele é um conceito que liga precisamente à questão da relação, do incremento da vida de bairro, da proximidade entre as pessoas, não é? Um, mas apesar de tudo, parece que é sempre mais fácil quando olhamos para isto, mas se calhar culpa de quem escolheu o nome, pensarmos nisto exclusivamente como uma questão de mobilidade. Podemos, neste bocadinho mais, até ouvirmos também questões que nos venham da audiência, fugir então à mobilidade e perceber como é que, eventualmente, a mobilidade, enquanto instrumento lá no meio, pode contribuir, no fundo, para esta aproximação, quer do território, quer das pessoas que nele habitam. Adriano. Vamos lá ver, esta questão que hoje em dia está em voga, a questão da cidade dos 15 minutos, que acho que é pacífico isto vai entroncar naquele modelo de cidade compacta e multifuncional que já todos nós conhecemos, não é? A cidade dos 15 minutos não é mais que a operacionalização desses conceitos, não é? E, se de facto Paris está a fazer um trabalho interessante, mas de facto é uma mega cidade, não é? Quer dizer, cidades muito mais pequenas têm possibilidade de implementar esse modelo. O grande problema entronca naquilo que o Frederico disse na parte final da intervenção dele, que é, muitas vezes, nós no domínio da mobilidade, muitas vezes damos sinais contraditórios às pessoas. Nós, por exemplo, muitas vezes apostamos no transporte público, estamos a tentar oferecer mais transporte público, mas depois, se for preciso, construímos um parque de estacionamento próximo do centro histórico ou num sítio qualquer, não é? Nós temos que ter, e o Frederico disse isso e é verdade, quer dizer, a política de estacionamento é uma das componentes fundamentais da política de mobilidade, que sem E isso de, não se de consegue. libertação de espaço também, não é? Exatamente, e de libertação de espaço, Política é reorganização para a não é? libertação, não será para Agora, ocupar toda a cidade. Agora, muitas vezes o que é que acontece? Acontece que, por exemplo, eu dou um exemplo, aqui em Vila Real, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, não é? Foi uma grande ajuda que a Câmara Municipal teve para alterar o espaço público. E porquê? Porque nós tínhamos cerca de 17 milhões de euros para gastar num conjunto de ações, nomeadamente uma grande parte, uma parte significativa no tratamento do espaço público, nos passeios, e foi a forma de eu dizer assim, das duas uma, ou faz-se ou o dinheiro vai-se embora. Não é? E chegamos à conclusão que era melhor utilizar os dinheiros dos fundos comunitários para de facto melhorar a cidade. E hoje em dia a cidade está diferente. Agora é óbvio que é assim: as pessoas, a primeira tentação que têm é reagir mal, não é? Mas como eu também disse muitas vezes e tentei passar essa mensagem, há um velho ditado que diz: primeiro estranha-se, depois entranha-se. E o objetivo é, nós fizemos aqui um conjunto de obras. Por exemplo, uma das obras mais polémica deu foi a alteração da Avenida Carvalho Araújo, aqui em Vila Real,
não é? A Avenida Carvalho de Araújo era uma avenida dos anos 30, num tempo em que todas as cidades queriam ter os seus pequenos campos elíseos, com a sua alameda principal, cheia de arvorezinhas, algumas árvores já estavam caducas, estavam mal localizadas, as espécies não eram as mais corretas, e nós tivemos que tirar as árvores, porque de facto as árvores já não tinham hipótese nenhuma de continuar a existir. Mas nós tínhamos 53 árvores e plantamos 76. E é o que eu digo muitas vezes, quer dizer, quem trabalha nestas matérias, ainda há dias, num artigo que escrevi, sob o título O Trilema Automóvel, Árvore e Peão. Tira-se estacionamento, vem o lobby do automóvel. Tira-se uma árvore para plantar 3, vem o lobby do ambiente a dizer que não se pode cortar a árvore. E o passeio fica lá, com a árvore, com as raízes a esventrar os passeios todos, e não há o lobby do peão a dizer assim, alarguem-se os passeios. Não é? Isto é uma coisa que tem que ser alterada. Não é? E a questão da cidade dos 15 minutos vem um bocado entroncar nesse modelo. Porque, de facto, quer dizer, quer queiramos, quer não, Vila Real, Viana do Castelo, outras cidades quaisquer, têm esse problema. Por exemplo, são cidades que à noite estão desertas. Porquê? Porque não há os espaços públicos, agora já começa a haver, mas há umas décadas atrás o espaço público estava um bocado maltratado. Quem é que tinha vontade de ir para um espaço público à noite, conviver e tudo? Nós temos que pensar que, de facto, ou tratamos o espaço público em condições e tentamos, de facto, retirar gradualmente o automóvel da superfície, eventualmente até criar parques dissuasores, parques periféricos, servidos de bons transportes públicos, para depois trazer as pessoas para o centro da cidade, ou então não vamos conseguir fazer nada. E há outro aspecto aqui que também é fundamental. Os principais polos geradores de tráfego das cidades têm que atender também às questões da mobilidade, e nomeadamente fazerem os seus próprios planos de mobilidade de empresa, que muitas vezes não têm, as universidades não têm, algumas, não sei se algumas têm, outras não têm, mas, por exemplo, as universidades, os hospitais, as escolas, porque isso, parecendo que não, é fundamental para retirar o movimento em transporte individual e passá-lo para os transportes públicos ou então para os modos suaves, não é? Isso é a minha opinião. Muito bem, muito bem. Rita, Sim. Frederico, esta questão da proximidade. Rita, tens feito até alguns testes em Lisboa e algumas Sim, experiências, vou né? falar Queres falar sobre isso, disso? pegando aqui daquilo que o Frederico estava a dizer sobre a falta de uma perspectiva holística, e de facto foi por causa de sentir sistematicamente essa falta no meu trabalho, que acabei por sair da prática e de dar um passo para trás e vir fazer o doutoramento. O que é que eu estou a fazer no doutoramento? Estou essencialmente a relacionar a forma urbana com a maneira como nós utilizamos o espaço público, porque normalmente existe a forma urbana, que é um tema de arquitetos, e depois existe o espaço público, que é um tema de quem trabalha a mobilidade e de paisagistas. Só que a própria forma urbana tem aqui uma condicionante enorme, e não estou só a dizer a forma urbana no sentido mais macro, que eventualmente já foi aqui abordado, mas também no sentido micro dos edifícios que nós estamos a fazer. E a mim sempre me angustiou muito que, ao mesmo tempo que nós trabalhávamos na Câmara de Lisboa, ao mesmo tempo que nós estávamos constantemente a tentar melhorar o espaço público da cidade existente, estávamos sistematicamente a fazer má cidade. E o espaço público da cidade existente, para mim, é um problema, mas é um problema que já lá está e é só redistribuí-lo. A cidade consolidada, estou a falar da cidade mais tradicional, é maioritariamente uma boa cidade, uma cidade onde apetece viver, e o espaço público é que precisa de ser retratado. Portanto, é envolvente, é mais interessante, a escala humana é mais interessante, as ruas, os quarteirões são mais pequenos, etc. Por outro lado, nós ao mesmo tempo tentamos resolver estes problemas de redistribuição do espaço, estamos sistematicamente a fazer má cidade. E aqui há uma questão de que se pode dizer que é de sensibilização dos arquitetos, mas os arquitetos também têm um poder muito relativo, porque eles têm que dar resposta a determinados programas, e os programas dos investidores são feitos de acordo com aquilo que é possível fazer.
E por sua vez também, quer os investidores, quer os arquitetos, fazem aquilo que a legislação permite e aquilo que a legislação incentiva. E não faltam casos de arquitetos frustrados com determinadas coisas que têm que colocar nos seus programas, nomeadamente o estacionamento. E portanto, isto aqui vai-me levar aos índices de estacionamento que muito facilmente destroem um projeto de arquitetura que tem a melhor das intenções e a maior das visões e o maior dos sentidos de uma outra forma de estar. Nós temos estacionamento obrigatório ao nível nacional. As câmaras podem ou não introduzi-lo nos seus regulamentos. Por regra introduzem. Podem até dizer que não querem nenhum ou que querem outra coisa qualquer, que querem menos, portanto não é obrigatório neste caso. Outras vezes há em que até introduzem mais. Por exemplo, estou-me a lembrar há pouco tempo que alguém me dizia que estava a fazer uma série de moradias em Évora e que cada casa com 150 metros quadrados tinha que ter 4 lugares de estacionamento, sendo que estavam todas uma ao lado das outras. Portanto, estamos aqui a imaginar o número de, quer dizer, como se uma casa de 150 metros quadrados, que supostamente se calhar é para um casal e 2 filhos, tem que ter 4 carros e todas têm que ter 4 lugares, não é? Portanto, isto é um mar. E, portanto, não há um urbanismo com regras destas e não há ninguém que ande a pé com regras destas. Isto convida à utilização do carro, não só porque é muito fácil de estacionar, e é fácil de estacionar, quer no destino, porque depois também obrigamos a que haja o mesmo estacionamento no shopping, mesmo que esteja junto ao metro, no estádio, nas empresas, pronto, e portanto nós obrigamos as empresas a criar estacionamento, e portanto, ainda por cima sabendo que o estacionamento é uma das maneiras que nós temos de intervir nessa tal atração do push and pull, nós efetivamente estamos a criar um problema a todos os níveis e difícil de resolver. Por outro lado, e aqui vou falar em arquitetura, os próprios índices de estacionamento que são obrigatórios na rua e no edificado são contrários à densidade urbana. E como o Abel estava aqui a dizer, eu de facto andei a estudar 5 bairros de Lisboa, de diferentes épocas, e vou só falar de 2 porque para mim são assim um bom contraste. Um é Campo de Ourique, que eu não sei se sabem, mas é um bairro com muito sentido de bairro, muitas lojinhas, muita vida, sentido de comunidade, com diversidade de população, etc. E comparei, portanto, 5 bairros, mas o mais moderno que comparei foi um que foi feito agora perto da Católica nos últimos 20 anos, ainda está eventualmente alguma coisa em construção. Este segundo bairro tem torres de 7 andares, tem muitos edifícios de 10 andares e, no entanto, tem menos densidade do que o bairro de Campo de Ourique, que tem uma escala humana. Tem imensos espaços vazios, tem edifícios enormes virados para dentro com um embasamento completamente cego por causa das garagens e, portanto, o panorama é altamente não apelativo para se andar a pé. Uma das questões, por exemplo, eu andei a medir N parâmetros, em cada 100 metros, em vez de termos 11 portas, temos 3, portanto 11 portas por comparação com o Campo de Ourique temos 3. Campo de Ourique não poderia ser construído hoje em dia, de acordo com a nossa legislação, e é tipo, se calhar, dos bairros onde as pessoas mais gostam de viver. Portanto, é um bairro não especialmente bonito em termos de arquitetura, mas em termos de escala é um bairro muito apelativo. Campo de Ourique tem 260 lojas e este outro bairro, que são as Galhardas, tem 50. Estou a falar na mesma área, não é? Sempre. E metade das lojas das Galhardas estão fechadas. Porquê é que estão fechadas? Porque as Galhardas praticamente não têm conexões com o exterior. Tem uma via de um lado, não, tem a segunda circular de um lado, tem outro eixo, salvo o eixo norte-sul do outro, tem o estado universitário, que é todo ele circundado por grades, e portanto aquilo não se vai dali para lado nenhum também. Tem muito poucas ligações ao exterior, os quarteirões são enormes, e o ambiente é essencialmente inóspito, pronto. Isto era só para dizer, e não estamos a falar de um bairro de classe especialmente alta, nem especialmente baixa, diria que é média alta, talvez. Isto é aquilo que a nossa legislação, neste momento, está a fazer. E, portanto, acho que temos mesmo que nos preocupar com a cidade que nós estamos a construir, pronto, essencialmente.
Rico, queres pegar aqui em algumas destas pontas? Sim, sim. Sim, eu acho que a questão é interessante porque mesmo o tema esta ideia da cidade dos 15 minutos, eu acho que, acima de tudo, eu acho que a cidade dos 15 minutos é uma boa punchline, não é? Como os ingleses É. dizem. Ela fica no ouvido, ela é imediatamente perceptível e ela corrige tem uma dimensão que eu acho que é muito relevante, que é ela dá um rumo, ou seja, ela corrige alguma deriva na política de cidades que tem marcado as nossas últimas décadas na nossa expansão urbana. Uh, Também tem, na minha leitura, também tem alguns defeitos, não é? Porquê? Porque, ou seja, primeiro ela não é propriamente uma panaceia, ou seja, ela não é a vacina para todos os males das nossas cidades, não é? Depois não é uma ideia particularmente original, ou seja, gostando muito do que Moreno defende, ou seja, a unidade de vizinhança do Clarence Perrier de 1929, Há eh, quase super, 100 anos. as supermanzanas, as superilhas de Barcelona já fizeram o seu caminho antes da cidade dos 15 minutos e programaticamente são conceitos muito próximos, mas eu acho que a cidade dos 15 minutos, em relação a estes dois que eu acabei de anunciar, tem um defeito, que é ao sublinhar a ideia do tempo, esta ideia do como o punchline, a cidade dos 15 minutos, lá está, parece-me este indicador temporal remete-nos outra vez para a ideia do raio da deslocação. Ou seja, basicamente, o que eu quero dizer com isto, o raio da deslocação, não estou a insultar a deslocação, estou mesmo a dizer o raio de 15 minutos, ok? Estou a marcar com o compasso o raio de 15 minutos. E não me diz nada sobre a qualidade da viagem, sobre a qualidade das interações que ocorrem nessa viagem. E por isso é que nessa conferência que tu falavas há bocadinho, Abel, Uhum. de Lisboa, que nós organizamos no Linha Devagar e que tu moderaste, nós tínhamos um título que juntava três conceitos, que era a ideia da proximidade, já aqui discutido, não é? O conceito da diversidade, que era um bocadinho isto que a Rita falava de Campo de Ourique, ou seja, visitar Sim. Campo de Ourique é um privilégio porque eu consigo encontrar, ainda se consegue comer bem em Lisboa, ou seja, precisamente por isso, ou seja, eu tenho uma enorme diversidade de loja, de bairro, de cafezinhos, de pequeninas tascas que ainda mantêm a sua identidade, ocupam o seu lugar na vida de lisboetas, não é? E uma terceira dimensão que é a construção coletiva. Ou seja, basicamente nessa conferência nós tínhamos este título, que era Proximidade, Diversidade e Construção Coletiva. Isto numa lógica de tentar marcar com estes três títulos, com estes três conceitos, digamos assim, ou três palavras, marcar aquilo que pudesse ser a agenda das cidades em Portugal para as próximas décadas. Se for para arranjar uma punchline única, eu prefiro, e acho que se estou a tentar ser provocador, a ideia em vez dos 15, opá, de todos estes conceitos que andam aí, o que eu acho mais graça, porque é um excelente cavalo de Troia, ou seja, é a forma mais bonita que eu tenho de alterar a política pública, é a Cidade das Crianças, do Tonucci, que tu entrevistaste também, Abel, em Sim. E que adorei, que é 2020, uma personalidade, sim. 2020, 2021. Alguns, sim. É Porquê? quando Porque, da tradução com um atraso de 25 anos, isto diz bem do nosso interesse por estas coisas, do boa, livro com esse título, portanto, para português. O livro é de 90 e qualquer coisa, foi editado com 25 anos de atraso para é português. isso, porque é que eu estou a dizer isto, porque é que eu estou a chamar às crianças cavalos de Troia? Eh, não querendo também insultar as crianças, mas também elas, não sei se nos estão a ouvir, mas a ideia é muito esta capacidade de, em espaço público, gerarem automáticas interações. Ou seja, uma criança recusa-se a fazer uma deslocação de A a B de forma tão obstinada e balística como eu a faço quando chego à estação de comboio de Aveiro e vou para a universidade, ou como eu quando sair daqui vou para casa. Ou seja, esta ideia de a vida é para viver, a mobilidade faz parte, mas não é uma agenda exclusiva, não deve ser uma agenda exclusiva. E, portanto, se eu pelo caminho puder conhecer alguém, interagir com alguém, ganhar vida, tanto melhor. E o Tonucci, no final, ou seja, olhando para as cidades italianas, fica com este amargo de boca, de perceber que epá, o que nos governa está a ser uma racionalidade tão setorial, tão setorial, tão setorial, que sacrifica aquilo que a cidade poderia ter de mais interessante, que era o seu espaço público, enquanto motor de interação social, enquanto motor de gerar intimidade, de relações de proximidade, de relações de vizinhança. E eu tenho algum medo que o debate em torno da cidade dos 15 minutos esteja contaminado com a agenda desta eficácia do tempo, não é? Esta ideia de, epá, se for até 15 minutos está ótimo. Dizer-vos, eu tive de fazer algum trabalhinho de casa muito curto antes da nossa. Por Uhum. exemplo, em Viana,
mais de 50% das locações são inferiores a 15 minutos. E, portanto, Está feito. então, parece que está, pronto, Está cheque, está feito. feito, não é? Vamos candidatar-nos a ter uma bandeira que diga cidades de 15 minutos. Eu acho que isto é o contrário daquilo que eu estou a tentar defender aqui, ou seja, esta linha hipersetorial que tenta cavalgar uma agenda exclusiva para algum benefício imediato e de curto prazo e que não se traduz na qualidade de vida daquilo que é o ambiente urbano, a qualidade do espaço público, a alteração programática que aqui falávamos. Até porque eu acho que grande parte destas agendas, o primeiro passo é quase como na psicologia, não é? Ou seja, o primeiro passo para resolver o problema é reconhecermos que o problema existe. Ou seja, e o que eu sinto muito no nosso espaço público é que a descarbonização da mobilidade é a agenda do politicamente correto, ou seja, é uma retórica muito forte e que tem muito pouca, mas mesmo muito pouca, efetiva implantação na prática urbanística. Ou seja, todos os municípios em que trabalho, a divisão de mobilidade, a divisão de espaço público e a divisão de ordenamento de território e de planeamento, o nome é bom, são divisões. Pois, lá está, estão sectorializadas nas suas gavetinhas, nos seus gabinetes e o ponto de encontro é um lugar muito estranho e difícil, não é? Eu acrescentava a isto, agora queria acrescentar aqui alguma camada vinda das pessoas que nos estão a escutar. E tem aqui ah, uma que são duas perguntas aqui do Jorge Teixeira. A questão de olharmos um bocado para estas cidades de média dimensão, como Viana, que é a questão de um centro que tenha menos gente do que tinha há uns anos, portanto, com este tal ritmo que falávamos que é diurno e depois à noite desaparece, e, e depois do tipo de rede de transportes para a cidade periférica, para estas freguesias, para estes núcleos urbanos, freguesias das pessoas para viver, que na verdade o transporte público está muito organizado em função, no fundo, dos ritmos da escola, ou seja, do próprio transporte escolar e dos contratos de transporte escolar. Ou seja, na perspectiva aqui do Jorge, isto serve mal o cotidiano de outras pessoas e desde logo, por exemplo, se calhar aqui há algumas pessoas da terceira idade que têm até muito tempo disponível e que poderiam organizar os seus dias de outra maneira. E deixa muita gente aqui sem esse direito à mobilidade. Ele pede-nos para olharmos aqui um bocado para algumas discussões, por exemplo, fala-se muito agora sobre o transporte a pedido como uma forma de garantir o direito à mobilidade. No fundo, eu diria também que neste caso o direito à acessibilidade, neste caso, a equipamentos e serviços públicos, né, por parte de algumas pessoas que têm muitas dificuldades de mobilidade, né? Ah, ou seja, e perceber também como é que se consegue fazer isso, pá. E a questão do custo também, como é que se faz isso, não apenas durante o dia, mas mesmo também às vezes durante a noite. Ahm, e também toca numa coisa que a Rita dizia há pouco, que era a questão também de encontrarmos espaço, mesmo nestas ligações fora dos centros urbanos, para a deslocação em bicicleta. Eu, só para vos dizer, este desafio é uma reflexão que eu tenho feito nos territórios que eu conheço. Eu, às vezes me pergunto se será tão difícil em Portugal nós repensarmos uma série de caminhos vicinais que temos ligando aldeias, núcleos rurais, portanto, com alguma urbanidade, a igreja, o centro e umas quantas casas à volta, mas cujas pessoas pegam todas no carro para virem ao centro da cidade, alguns dias da semana ou todos os dias. Quer dizer, quão difícil seria encontrarmos aqui no ordenamento jurídico português uma forma das câmaras, com os privados, que são, no fundo, detentores desses canais, estamos a falar de canais, de os utilizarem para criar aqui de forma rápida, no fundo, eh, multiplicarem e darem aquilo que não existe em Portugal, que é um efeito de rede àquilo que são as vias para a mobilidade ativa, para a bicicleta, nomeadamente, né? Quer dizer, pronto. Acho que a questão que ele coloca é um bocado essa, olharmos para estas outras periferias, que são as periferias geográficas e sociais também, portanto, dos excluídos desta conversa, não é? Para quem não há 15 minutos que os valha, porque talvez haja alguns minutos por semana, quando o filho lá vai buscar, por exemplo, o pai para a consulta médica. E quem quer começar aqui?
Podemos olhar para o caso de Vila Real. Vocês já estão a testar, por exemplo, Adriano, soluções que começam o transporte a pedido? Não. Vamos lá ver, nós até, até há cerca de 2 anos tínhamos uma. Nós só começamos a ter transporte urbano aqui a partir de 2004. Na altura tínhamos aqueles transportes públicos, portanto, que faziam, portanto, uma frequência de 40 em 40 minutos, hora a hora, quer dizer, praticamente eram mais interurbanos do que urbanos. Tivemos uma boa experiência nessa primeira concessão. Foi uma concessão em que houve uma participação direta da Faculdade de Engenharia do Porto, da Universidade de Coimbra, na elaboração da rede. Na altura, como não havia histórico, portanto, as projeções da procura foram conservadoras. Portanto, estimava-se que no horizonte de projeto, portanto, seriam transportados cerca de 1 milhão de passageiros por ano. No quinto ano de exploração já íamos nos 4 milhões. Portanto, foi de facto uma experiência ótima, tivemos um bom operador. Há pouco tempo, portanto, há 2 anos, nós alteramos esse modelo de exploração. E então o que é que fizemos? Constituímos uma autoridade de transporte e nesse contexto, portanto, fizemos numa única exploração, portanto, a rede de transportes urbanos, interurbanos e os flexíveis. O transporte flexível neste momento não está a funcionar ainda da forma como nós gostaríamos. Portanto, há um conjunto de redes pré-definidas, com horários pré-definidos em localidades em que, de facto, nos termos do caderno de encargos, é possível fazer esse transporte a pedido, mas nós gostaríamos de ir mais além, porque, de facto, é uma possibilidade em territórios onde a procura é muito reduzida. E, nestes casos, nas periferias, no mundo rural, o problema tem sempre a ver com a oferta e a procura. Nós, de facto, quisermos ter frequências generosas no mundo rural, portanto, arriscamos a ter uma fraca procura e a termos de subsidiar o operador do número de lugares que não são ocupados pelos passageiros. Portanto, isso é um encargo significativo. Portanto, da parte das câmaras municipais, penso que as câmaras todas fazem esse exercício, que é otimizar, digamos, a oferta e a procura e tentar encontrar aqui um equilíbrio na forma como nós servimos a população. Mas temos a consciência que, de facto, no mundo rural, é de facto difícil tentarmos encontrar um modo de transporte que convide as pessoas a não serem transportadas de automóvel. Aquilo que nós fazemos, e estamos a tentar fazer isso, é no perímetro, digamos, do plano de urbanização da cidade, tentar encontrar um conjunto de parques periféricos onde, de facto, as pessoas façam a primeira parte da viagem em transporte individual e depois façam o transbordo para o transporte público, que é uma forma também nós aliviarmos o transporte, portanto, o transporte individual na cidade, que é o ponto, digamos, de discórdia, de estacionamento, de congestionamentos, porque de facto é aí que isso tem a ver. Quanto à questão dos modos suaves, torna-se um bocado complicado, até porque a rede viária fora do perímetro urbano da cidade é uma rede viária um bocado, portanto, heterogénea, não há passeios, não há nada, portanto, e as larguras das vias também são um bocado limitadas, portanto, é muito difícil convidar as pessoas para circularem em bicicleta, e nomeadamente no caso de Vila Real, que digamos que é um concelho com uma orografia algo acidentada, andar de bicicleta aqui só praticamente bicicleta elétrica. Nós temos neste momento aqui um projeto piloto de bicicletas elétricas e estamos a tentar ver como é que funciona, estamos portanto, a aferir a sua execuibilidade para podermos no futuro lançar o mesmo concurso para a concessão. Eu aqui, quando falamos sobre esta multiplicidade, digamos, de hipóteses de trabalho, né, aqui com o transporte flexível, o transporte mais pesado, Federico, às vezes dá-me a impressão que quando se debate estas coisas, que as pessoas pedem logo assim uma bazuca, e numa bazuca estou-me a referir a uma arma pesada, para resolver às vezes problemas que podem ser resolvidos com soluções mais micro ou mais flexíveis também, né?
nós estamos a dispor, digamos, estamos a utilizar bem todas as opções que temos no cesto para resolver os múltiplos problemas. Eh, Não sei, assim, da prática, a nossa prática urbanística, ou seja, basicamente eu acho que é mesmo necessária, ou seja, passar da retórica para uma alteração da prática, certo? Nós falamos muito em paradigmas, quem é que não quer mudar de paradigmas? Todos os dias queremos mudar de paradigma, a palavra paradigma é paradigmática hoje, mas eu acho que a alteração da prática é mesmo obrigatória, começando por essa ideia dos territórios rurais. A própria classificação de rural é muito curiosa, não é? Porque se nós começamos a discutir o que é ser urbano e o que é ser rural, até do ponto de vista social, isto é muito discutível, não é? Portanto, ou seja, vamos chamar-lhe estes territórios dispersos, híbridos, que caracterizam uma grande parte da nossa matriz de ocupação na região norte do país, não é? Que também há no sul, mas com uma fortíssima expressão geográfica na zona norte. A primeira questão que eu acho que era muito, muito, muito relevante e que eu não sinto que esteja acontecendo nos planos que conheço, sou-te sincero, acho que é um erro técnico, acho mesmo que é um erro técnico, defendo exatamente o contrário, eu acho que é muito importante assumir a dispersão. Ou seja, se eu quero ordenar a dispersão, eu tenho que a assumir. E assumir a dispersão passa primeiro por a conhecer, por a cartografar. Pá, e cartografar não é bandeirar, como dizia o Alves Costa há uns anos atrás. Cartografar não é tirar fotografias para mostrar que bonito é ou que feio é que é. Cartografar é delimitar uma unidade territorial, chamar-lhe, por que não, uma unidade de vizinhança, porque elas são unidades de vizinhança, ou seja, para um alguém que está de passagem não percebe onde é que acaba um bairro e começa outro, porque tem estruturas de limite, tem delimitações que são de outro tipo, não são de natureza física, são de natureza de memória social, cultural, familiar. Portanto, o meu bairro e o do meu vizinho têm um início e um fim, não é por serem dispersos que não o têm. Portanto, o primeiro passo passa por limitar as unidades territoriais de matriz dispersa, por enquadrá-las em unidades vivenciais, assumindo para cada uma delas, isto é a nossa prática, o que nós estamos a defender, uma polarização de cada uma destas unidades vivenciais. Ou seja, basicamente é não tratá-las de forma indiferenciada, como se fosse tudo o mesmo. O disperso, há o urbano e há o disperso, como se o disperso coubesse numa gaveta. Não, o disperso tem essa característica, ele é mesmo híbrido, é mesmo um ornitorrinco, não é? É difícil pôr o desgraçado numa gaveta só. Portanto, é importante cartografar, delimitar bem cada unidade territorial, identificar em cada unidade territorial o seu centro. Há sempre. O que nós temos verificado é que há sempre. Com a ajuda da população, por isso é que nós chamamos aqui a construção coletiva, é muito fácil identificar o centro. Às vezes é em frente à igreja, outras vezes é a paragem de autocarro, outras vezes a paragem de autocarro está a contrariar o centro que já existia antes porque foi mal colocada, porque a população acha que ali não era o centro, outras vezes é o café, outras vezes é a mercearia, outras vezes é só a bateria de reciclagem, ou seja, há uma centralidade em cada uma dessas unidades territoriais. E, portanto, dentro de cada unidade territorial, a partir dali passa por conseguir estabilizar soluções ajustadas a cada território. Ou seja, eu acho que esta ideia é muito importante, nós não podemos ter soluções carimbo. Ou seja, eu não estou muito preocupado, sou-vos sincero, com os centros de cidade. Ou seja, eu visito Viana do Castelo, por exemplo, com regularidade, como já vos disse, até porque o meu irmão vive no centro, e é um prazer. Ou seja, o centro histórico da cidade de Viana, o centro consolidado da cidade de Viana, cumpre todos os referenciais que estão publicados há décadas sobre a requalificação do espaço público. Ou seja, há ruas que eu gosto mais, há ruas que eu gosto menos, mas programaticamente e de forma genérica, a solução é aquela, ou seja, baixar o diferencial de velocidades, é dar primazia à rua, é tentar ao máximo que a rua seja um espaço animado, ter uma política de animação compaginada com este espaço público que é generoso, e ainda por cima generoso na perspectiva até patrimonial, e portanto jogar com as duas coisas, ter uma cidade animada em torno dessa qualidade patrimonial que a cidade apresenta. Ao contrário, e aí eu acho que a Academia tem tido particular responsabilidade, nós não temos referenciais, ou seja, eu tenho aqui na minha prateleira vários manuais de como desenhar espaço público em centros de cidade. Porque, curiosamente, o nosso drama é como qualificar a cidade que não é a cidade canónica, que não é a cidade histórica, que não é a cidade patrimonial, é a cidade ordinária, é a cidade do dia-a-dia. É aquela rua que liga a casa, à fábrica, à horta,
ao centro comercial até, ao hipermercado, ao nó da autoestrada, ou seja, a qualificação dessa rua é que é o grande desafio que nós temos entre mãos no século XXI. Mas há uma coisa que nós sabemos, que é, se eu quiser qualificar essa mesma rua do disperso, eu não posso usar, não posso, quer dizer, eu defendo que eu acho que não seja justa, não temos dinheiro para isso. Estou a ser muito pragmático. Em Santa Maria da Feira, um colega nosso, o Ivo, fez um doutoramento e identificou ruas capilares, ou seja, que servem ao disperso, estas ruas de muro a muro, de campo a campo, de vivenda a vivenda, são 2.000 quilómetros de rede. Ruas que têm entre 6 metros a 7 metros de calibre, portanto, ou seja, com uma extensão de arruamentos desta dimensão, eu não tenho nenhuma possibilidade de utilizar os mesmos referenciais de requalificação de espaço público que eu utilizo no centro das cidades. Isso não é uma possibilidade. Tenho que ser criativo, tenho que reconhecer bem estes territórios, tenho que os estudar, tenho que ter esta ideia da proximidade, da diversidade da construção coletiva em cima da mesa e perceber em que territórios é que são aplicáveis e em que territórios é que não são aplicáveis. Ou seja, basicamente o que eu estou a tentar defender com esta conversa toda é tentar que haja aquilo que os franceses já fazem há umas décadas com muito sucesso, que é, em vez de nós termos planos de mobilidade e planos de uso do solo, fazem uma coisa muito simples, chamam-lhe plano de mobilidade e uso do solo. E basicamente esta ideia de plano de mobilidade e uso do solo é articular as duas dimensões que importam para a qualificação do dia-a-dia de quem habita estes territórios. E, portanto, basicamente encontram respostas ajustadas às necessidades de cada um destes territórios. Claro que depois eu posso tipificar e posso ir calibrando soluções. Olha, em frente à escola no disperso, que tipo de acalmia de tráfego é que eu vou usar? Posso mudar o pavimento, posso sobrelevar a faixa de rodagem. Como é que eu gero a acalmia dos pesados? Porque se calhar é um território muito marcado pela presença de pesados. Por exemplo, olha o caso de Vila do Conde, que tu conheces tão bem, não é, Abel? Seja pelo peixe, seja pelas vacas, é um território muito massacrado pela presença de pesados. E, portanto, basicamente, eu tenho que encontrar referenciais de qualificação do espaço público para aquela realidade. Eu não posso fingir que aquela realidade não existe e centrar-me só no urbano canónico consolidado e com valor patrimonial. O desafio do século que nós temos entre mãos para as próximas décadas, para os próximos planos, parece-me ser construirmos, de forma criativa, referenciais que se ajustam a esta realidade híbrida, que não é nem urbana nem rural. Tem esse grande mérito. É urbano-rural ou ruro-urbana, dependendo da literatura, não é? Rita, no caso de uma grande área metropolitana como Lisboa, por exemplo, dava jeito que se conseguissem, dentro desta lógica que o Frederico descreve, encontrar forma de planear, de reconstruir, mesmo à volta de Lisboa, as coisas também já estão muito consolidadas, estas cidades, estes bairros, estas urbanizações, de modo a dar-lhes, a procurar a tal centralidade que existe sempre, e que as pessoas tivessem menos necessidade, não é vontade, vontade podem ter sempre, mas menos necessidade de vir todos os dias, neste caso de ir todos os dias ao centro de Lisboa, onde entram umas centenas de milhares de largas de carros, né, todos os dias. Né? Esse é o problema à escala onde tu vives. Né? Achei esta ideia da centralidade engraçada e dessa tal, desta questão de que os bairros existem, mesmo que não tenham nome ou não tenham barreiras, e é bom que não tenham barreiras, não é? De uns para os outros, é precisamente isso que se pretende. Às vezes têm uma, que é uma autoestrada ou algo que não se atravessa, pronto. Mas se não tiverem, tanto melhor. E esta ideia cose muito com algo que nós fizemos em Lisboa há uns bons anos, o projeto de uma praça em cada bairro, o programa Uma Praça em Cada Bairro. O que fez foi pegar em Lisboa, e agora estou a falar do concelho, e portanto essencialmente é uma cidade consolidada, e dividir Lisboa em 100 células, 100 bairros. Pronto, e estes bairros não tinham a ver com freguesias, não tinham a ver tinham a ver exatamente com aquilo que o Frederico estava aqui a falar, desta percepção com que nós nos identificamos, que eu vivo não sei aonde. E portanto são unidades muito mais pequenas do que as freguesias. E portanto houve um trabalho de geógrafos e sociólogos exatamente para perceber quais eram estes limites. E, portanto, Lisboa foi dividida neste número redondo de 100 bairros, e para cada bairro foi definida uma praça. Pronto, para criar estas tais centralidades e além disso, isto é uma maneira de nós fugirmos àquela questão que
normalmente acontece muito é que estamos sempre a investir nos mesmos sítios que já são bons, enquanto os que são, portanto, aumentamos o gap entre o que é bom e o que é mau, e entre privilégio e não privilégio. Este programa teve origem, teve inspiração no Plaza Program de Nova York, que na verdade foi feito de uma maneira, se calhar, muito mais aproximada daquilo que o Frederico estava a dizer. Ou seja, o Plaza Program de Nova York foram as próprias, os organismos que já existiam no terreno a proporem lugares e praças em potência, lugares que pudessem ser transformados e que eles próprios ficariam responsáveis de alguma maneira também por aquele espaço. Nessa perspectiva de espaço comum construído por todos, co-criado, é mais interessante do que aquilo que foi feito em Lisboa. Pronto, há de ter vantagens e desvantagens. Mas acho que ambas as experiências são muito interessantes e replicáveis nesse outro modelo também do território disperso, que sem dúvida tem algumas centralidades e tem lugares que podem ser potenciados. E como nós estamos a falar aqui de acessibilidade, é evidente que todos estes territórios precisam de alguma maneira de um centro, que seja o tal pequeno centro de mobilidade onde se consiga, se calhar, chegar a pé ou de bicicleta e a partir daí termos um transporte público ou termos aquilo que eu vou chamar hub de mobilidade, mas que pode ter uma paragem de autocarro. E vou dar aqui um exemplo agora do mundo rural. A minha família tem casa na Beira Baixa, numa aldeia que se chama Castelo Novo, que é uma das aldeias históricas, e em Castelo Novo já há uns bons anos, talvez há 4, existe um sistema de partilha de carros elétricos. E este sistema era suposto estar lá durante alguns meses e depois era tipo um projeto piloto para se ver se tinha adesão, se não tinha adesão, e depois eventualmente ser alargado às outras aldeias históricas. Notícias boas e más. Portanto, a má é que foi alargado, a boa é que não saiu. E não saiu porque de facto os carros, que são se calhar uns 4 talvez, estão sempre a rodar e a ser usados. Claro que aqui há uma perspectiva bastante turística, mas a verdade é que os carros também são utilizados pelas pessoas da aldeia. É claro que não dá resposta a pessoas que não tenham carta ou que já não possam guiar, mas dá sim resposta a uma pessoa poder viver sem carro próprio, que é um custo brutal para ter que o usar de vez em quando. Até porque nós sabemos nestes territórios, pronto, muitas vezes lá está, é difícil nós vivemos sem carro. Pronto, portanto, isto aqui é um exemplo com as suas especificidades, porque é uma aldeia histórica. E vão-nos buscar à estação de comboios com algum jeito. Portanto, não é uma espécie de um transporte a pedido. Portanto, uma pessoa pode ir de comboio até ao Fundão, telefona, telefona não, tem que marcar previamente. Pronto, e, portanto, isto é tudo muito, muito analógico, muito pouco digital. Mas se calhar algum modelo inspirado nisto pode funcionar em pequenos núcleos urbanos em que tenhamos carros partilhados e transporte a pedido, sem dúvida. Nós também, entretanto, já fomos chegando aqui ao nosso tempo, de notar que temos aqui também alguém a voltar a frisar e dando um exemplo da dificuldade de uso de autocarros, portanto, entre Viana do Castelo e outras vilas ou cidades aqui na região, por causa precisamente da organização do transporte muito em função dos horários escolares e não tanto da vida das pessoas. Há aqui um trabalho que temos todos a fazer em relação a esta questão e não seja, no fundo, quer dizer, parece que é preciso fazermos uso de uma ferramenta que é muito útil, que é a imaginação, de podermos pegar nesta multiplicidade de opções e ver em cada lugar, como a Rita estava a falar ali, aquela e outros, quais são as opções que melhor servem nos interesses de quem lá está, aos custos possíveis de pagar, porque temos aqui também, lado a lado aqui, dois decisores públicos que trabalham com orçamentos limitados e que, no fundo, voltando ao início da minha conversa, no fundo, têm que gerir múltiplos aspectos, múltiplas consequências desta dispersão e que não se ficam, obviamente, apenas pelas questões da mobilidade. Todo tipo de infraestrutura sofre com isso, não é? Quer dizer, e assistimos ainda há dias com a questão dos incêndios também a um outro custo da dispersão, que é o de termos os bombeiros atarantados entre
salvar uma casa ou salvar a floresta que arde, que é, que é também um custo do qual nos apercebemos todos os verões, ou todas as épocas de incêndio, que agora não são nos verões apenas. Eu terminava esta conversa, foi uma hora e meia praticamente de conversa muito interessante sobre estes dois temas. Como perceberam, quer dizer, isto, não há conversas acabadas sobre isto. E como perceberam também, devido aqui a algum atraso nosso, acho que ainda estamos no início de muitas conversas sobre estes assuntos até chegarmos aqui a soluções equilibradas, portanto, e que respondam aos diferentes territórios. Estes, estas conversas em formato webinar, portanto, em formato online, regressam no dia 14 com outros convidados e com outros dois temas mais ligados aqui especificamente à caminhabilidade. E é uma coisa que tocamos aqui hoje e outra que também tocamos aqui hoje, que é um pouco que é a da justiça no acesso ao espaço público. Vamos nos centrar um bocadinho mais nisto. Se calhar vocês também queriam era participar nesse, porque teriam muito a dizer. Estão convidados, podem aparecer, lançar perguntas, boicotar fazer faísca naquele debate, se quiserem também. E depois teremos no dia 31, no final do mês de outubro, já uma sessão presencial em Viana. Poderemos ir às bolas de Berlim antes ou depois. Aí vemos o que é o congestionamento de tráfego pedonal no passeio a determinada hora, que é a hora em que a fornada sai. É um problema fácil de resolver. E vamos ter, portanto, esta conversa com alguns dos protagonistas de hoje, que puderem estar connosco, e outros protagonistas da próxima conversa, em que, na verdade, vamos tentar aqui fazer a ponte entre algumas das coisas que foram ditas e prosseguir este debate, que eu acho que é riquíssimo e importantíssimo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Agradeço-vos, é sempre um prazer estar convosco. Tenho uma grande admiração por vocês nas múltiplas funções que desempenham e até um dia destes. E espero que quem tenha assistido tenha gostado. Muito boa tarde então a todos. Muito obrigada. Um abraço grande e muito obrigado.